o nosso tempo vai passando, vamos aguardar um pouquinho mais, né? Esse pessoal aí chegando, pelo menos um pouquinho mais, até que todos possam estar já pegando início, né? Então, já eu mando uma solicitação, deputado, para você, só para a gente aguardar um pouquinho, mas eu quero para vocês que estão chegando, queridos, hoje eu tive uma grande notícia, né? O deputado Amaro me passou uma grande notícia, que foi aprovado o Dia do Conselheiro lá no Paraná. Um projeto de lei que o nosso deputado Amaro encaminhou, preparou, elaborou, encaminhou, foi aprovado. Foi aprovado na Câmara, foi aprovado no CCJ, foi aprovado e o governador, então, já sancionou, já mandou para mim a lei, fiquei muito feliz, já mandei para muitas pessoas. Então eu estou muito feliz de estar aqui com a possibilidade de nós avançarmos na formação de conselheiros lá no Paraná. E sem dúvida, meus queridos irmãos, eu quero destacar, talvez você possa até dizer, mas pastor, essa questão, né, por que a gente está começando pela parte governamental? Quero dizer para vocês que, por princípio, tá, a bênção vem e descarrega em toda a população. Então, nós temos reconhecer a autoridade constituída por Deus, é um princípio. E esse princípio bíblico nós precisamos respeitar, né? Se 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2 diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. Sabendo por que o Senhor manda nós orarmos pelas autoridades? Então, partindo do pressuposto que as autoridades também são colocadas por Deus, eu acho muito importante o Lighthouse ter um reconhecimento governamental da sua importância, do seu trabalho, da sua relevância. Por isso, o Lighthouse, ele vem através também do apoio governamental, que é fundamental, seja municipal, seja ele estadual, e quem sabe chegaremos lá no federal, em nome de Jesus, né? Então, eu agora vou chamar aqui já mandei o convite, tá aí, é só me aceitar o convite, e nós vamos te apresentar. Ei, olha aí, olha aí, olha aí o pastor. Eu não sei se a gente chama de pastor, deputado, como o senhor quer que eu lhe chame. Fique à vontade, é um prazer falar com o senhor. Eu sou Alexandre Amaro, do jeito que o senhor me chamar. Então tá, o pastor Alexandre Amaro. Eu vou falar de pastor por conta da nossa linguagem aqui ser entre pastor e ovelhas. E nós louvamos a Deus por isso. Então, pastor Alexandre Amaro, é um prazer tê-lo conosco. Para quem não conhece, gostaria que você se apresentasse ao nosso pessoal, por favor. Bom, prazer falar com o senhor, né? Esse trato, essa conversa, já temos há algum tempo, né? Foi muito bom e, como o senhor bem colocou aí, isso deu fruto ao dia do conselheiro aqui no estado do Paraná, né? Essa lei que foi aprovada e sancionada agora pelo governador. Então, já temos o dia aqui no estado do Paraná. Eu sou Alexandre Amaro, né? Pastor há 26 anos da Igreja Universal do Reino de Deus. E nesses 26 anos aí temos trabalhado muito para ganhar almas, para que o evangelho desenvolva, cresça, para que as pessoas conheçam a verdadeira felicidade, né? Porque não tem felicidade sem conhecer a Deus. Então, esse
esse tempo todo aí, temos trabalhado nesse anseio. Hoje tenho 48 anos, casado com a Vanilda já há 28, e juntos estamos engajados nesse trabalho pela obra de Deus. E hoje, aqui no estado do Paraná, temos essa representatividade na Assembleia Legislativa, né, fazendo parte aí desse trabalho na Assembleia Legislativa como deputado estadual aqui no estado, né? São 3 anos agora, trabalhando pela família, pelos valores, pelos bons costumes, por tudo que é bom, né? Que a gente crê que é bom, que a palavra diz que é bom. A gente tem trabalhado nesse intento, nesse afã de fazermos, né, pastor Didini, com que o estado do Sim. Paraná prevaleça sempre os bons costumes, a família, para que possamos aí ganhar mais alma, né? Termos mais pessoas alcançadas pelo poder do nosso Deus. Quando o senhor fala ali de por que começamos falando de algo governamental? Hoje nós vemos que as coisas estão totalmente ligadas, né? Elas intrínsecas, porque sem o lado governamental, muitas vezes a gente não consegue desenvolver nem o lado espiritual. E Exato. falo isso, né, porque aqui tivemos uma grande vitória no estado do Paraná, quando conseguimos também aprovar uma lei de nossa autoria, que a igreja se tornou serviço essencial. Foi o primeiro estado aqui no Paraná a ter isso, Uau. né? E aí conseguimos, então, manter, mesmo em meio à pandemia, as igrejas com as portas abertas, com o trabalho, claro, que com o distanciamento e todos os critérios, mas as portas abertas, porque muitos lugares tiveram muitos problemas, inclusive até as portas da igreja fechadas. Exatamente. Que bom, obrigado. Eu acho que já deu para a gente ter um pouquinho de ideia da sua relevância também no Estado. E, pastor, eu o convidei para estar exatamente para estar falando sobre família, porque eu acho que é um tema relevante, importante e que o irmão tem essa experiência, senão também não estaria aqui para dar essa contribuição. Eu gostaria que o irmão pudesse falar. Eu sei que agora o irmão está pastor, né, e está como deputado, e eu gostaria que trouxesse para nós, quando o irmão estava lá como ovelha, né? Eu sei que como pastor é uma pegada violenta. E a gente que é pastor, e eu o ano que vem vou estar com 40 anos já de caminhada, então eu sei como que é. Então, mas como ovelha, ali, a sua atividade com famílias, também, claro, como pastor, compartilhe um pouco dessa problemática da família. Interessante, né, pastor? Porque eu cheguei até a igreja através de um convite da minha sogra, né? Minha sogra, já falecida hoje, ela foi assim a responsável por me levar para os caminhos de Jesus. Já tinha uma caminhada quando jovem, indo, frequentando, mas jovem a gente não tem muitos conceitos ainda, né? Muitas coisas que são importantes na vida cristã, mas depois a minha sogra me levou para a igreja, né? Num ato, eu namorava com a minha esposa, e ela me fez um convite, eu, por muita educação, fui, e assim, gostei muito. E quando gostei muito, aquilo passou a fazer parte da minha vida. Então você começa a entender melhor as coisas, entender principalmente o âmbito familiar, por que que muitas famílias têm problemas, né? E eu via isso na minha família, tinha um problema sério assim de vícios. O meu avô teve problema sério com vício de bebida, o meu tio, depois meu pai, e eu na minha juventude já comecei também caminhar com amigos, indo para esse mesmo lado, esse mesmo sentido, né? Uma coisa assim bem espiritual que acontece nas famílias, que muitas vezes as pessoas não conseguem entender por que, eu vi meu pai fazendo algo que era ruim, por que que eu estou fazendo igual? Ou o pai viu o avô e por que está fazendo a mesma coisa? Isso tudo porque tinha ali uma influência espiritual que vinha agindo na família, né, para esse maior objetivo do mal, que é a destruição mesmo de lares, a destruição da família. Então, quando
assim chegamos a conhecer a Deus, conhecer Jesus, então a gente começa a ter uma outra visão de que assim como Deus fez na minha família, porque aí foi muito legal que, como na igreja, eu falo da Universal, que é onde eu estou esse tempo todo, tinha uma corrente específica quinta-feira chamada Corrente da Sagrada Família. Aham. E aí eu ainda novo, né? Hoje 48, eu tinha na época 18, 30 anos já, né? 91. E aí eu fui fazer essa corrente da Sagrada Família para orar pelos meus familiares, para pedir a Deus pelos meus familiares, aquela palavra lá de 1 Timóteo 5,8, que diz que não cuida dos seus, né? E eu entendi muito bem, especialmente da própria família, tem negado a fé e é pior que o descrente. Então, o que que Exato. eu fiz? Eu fui lá lutar pela minha família, orar pela minha família, pedir pelos meus pais, né? Pedir pelo meu avô na época, que estava doente. Então, comecei assim um processo de eu lutar pela família para ter união, paz, alegria, para que aquele espírito de vício também fosse arrancado de uma vez por todas de dentro da minha casa, do meu pai. E foi assim uma coisa muito forte, porque tivemos de vitória com isso. Porque logo minha família se converteu, logo minha família passou a buscar Jesus. Hoje, graças a Deus, meu pai, minha mãe são convertidos, meu irmão é pastor hoje na Igreja Batista, a minha irmã é convertida, toda a minha família hoje está nos caminhos da fé, devido a uma luta, né? Porque quando a gente entende isso, a importância dessa família, não só como essa instituição que foi criada por Deus, mas levá-los a Deus. Porque Sim, assim, a pessoa fala, é muito importante, a família é muito importante, mas o que eu estou fazendo por eles? E não só o lado financeiro, o lado material, que às vezes a mãe quer ajudar o filho de diversas maneiras, e ela não consegue, muitas vezes, mesmo ajudando o filho financeiramente, tirá-lo de um caminho errado. Então, as lutas familiares, elas são muito grandes. Então, minha família aí começou a buscar a Deus e veio essa felicidade, né? De ver essa transformação, primeiro na minha família, e aí que tem o desejo de fazer a obra de Deus para ajudar as outras famílias, como a minha também foi ajudada. E é isso que é o importante, né, pastor? Porque quando a gente vê a família transformada, quando a gente vê a família mudada, a gente vê um testemunho, assim, uma mãe feliz por seu filho transformado, não tem preço. exatamente. Porque tem gente que tem tudo na vida financeiramente falando, mas ela é infeliz, porque a família dela é dividida. Algumas coisas assim até marcam, né? O Sim. ministério. Eu me lembro aqui agora, me recordo aqui agora, que em 1998 eu estava na igreja em Moema, em São Paulo, bairro Nobre de São Paulo, e assim atendi, não vou citar o nome, é claro, mas eu atendi uma esposa de uma pessoa muito famosa da televisão. É famoso ainda ele, é uma pessoa muito conhecida, todo mundo gosta, enfim. Mas a mulher infeliz, uma escritora, e disse para mim assim: olha, pastor, minha casa tem 20 quartos, só que eu durmo em um, meu marido dorme no outro. O meu filho está usando drogas. Uma infelicidade que o dinheiro não pode pagar, né? E não pode comprar isso. E aí a gente pensa, puxa, mas por que a pessoa tem tudo e ao mesmo tempo parece que não tem nada por causa dessa família dividida? E aí conseguimos, através das orações, através da fé, que ela ficasse bem, né? Porque ela também não estava bem Sim. espiritualmente, muito abalada, debilitada. E com isso a família se encaixou muito bem, as coisas foram mudando, né? Então, ali foi uma experiência de um algo assim muito importante que nós vislumbramos, onde muitas vezes a pessoa acha que só os valores financeiros vão resolver todos os problemas que elas têm. E não é verdade. O rico não seria Sim. infeliz no contexto familiar. Que legal. Então, você teve
a oportunidade de exercer na vida dessa pessoa o trabalho do aconselhamento, né? Então, a importância do aconselhamento na vida dessa pessoa. O pastor estava ali oferecendo seu serviço, estava aberto para aquele momento, aquela pessoa chega angustiada, realmente não há como, dinheiro não paga, diploma não paga, conhecimento humano não conserta, não traz a felicidade. E nós vemos a importância, então, do aconselhamento cristão, trazendo a esperança e despertando a fé. Eu gosto muito dessa abordagem e, por isso, luto para que a abordagem do aconselhamento ele se estenda em todo o Brasil, porque nós temos duas coisas muito importantes, que é a fé e a esperança, né? Então, eu fico vendo Moisés pegando aquele cajado ali, aquela madeira, e vai bater, mas para ele bater ali, exercer a fé dele, ele precisou ter a esperança. Então, ele conhecia a Deus, ele havia conversado com Deus, ele havia tido intimidade com Deus, e eu vou pegar esse pau aqui, vou meter aqui na água, porque a minha esperança está nele. Então, é muito interessante que no aconselhamento cristão, e eu gostaria aí passar para o pastor, para continuar trazendo essa experiência do aconselhamento cristão a partir da fé, a partir da fé, o aconselhamento cristão como pressuposto, esperança e a fé. O que o pastor traz para nós a respeito disso? Qual tem sido a sua experiência? Isso é um fato muito importante que o senhor colocou, porque sem fé não tem esperança, e sem fé nós não veremos a Deus nem a manifestação, né, do poder de Deus para as nossas vidas. Uhum. Ao exemplo desta senhora e de outros muitos casos, enquanto a pessoa não desperta esta fé dentro dela, ela não consegue vislumbrar coisas diferenciadas, coisas novas e maiores. Nós vivemos num momento, o pastor Didini e todos que estão com a gente, é um momento assim, eu digo que é um momento, uma disruptura que teve na família. Por isso nós precisamos usar a fé. Porque se a gente fizer uma análise nos dias de hoje, o que nós vamos perceber? Isso eu ouvi de uma pessoa, achei muito interessante, tenho analisado aí há umas 2 semanas, pensando nisso. O senhor veja que tudo que nós aprendemos com respeito à família sempre vinha dos pais para os filhos. Sim. As coisas que nós aprendemos com os nossos pais, tios e familiares, porque era uma questão familiar. Era uma questão de jeito da família. Olha, ele tem o jeito do pai, o jeito... Por quê? Porque aprendeu aquilo, desenvolveu aquilo, foi criado dentro desse ambiente. Então, as mulheres, por exemplo, as receitas da mãe eram o que a filha sabia fazer, né? Era uma coisa assim, muito assim, passava de um para outro. Hoje, com o advento que nós temos da internet, da informação rápida, isso quebrou, teve uma quebra. Porque ao invés da filha hoje ligar para a mãe e dizer, mãe, sabe aquela receita do bolo lá? Eu não lembro se era 3 colheres de farinha ou era 2, o que colocava. Ela vai direto no Google e faz uma pesquisa, ou no YouTube faz uma pesquisa, e ela já tem o bolo ali que ela quer. E eu falo isso porque esses dias eu ligando para minha mãe, aí minha mãe disse assim, a minha sobrinha estava lá na casa dela, ela está fazendo aqui um cupcake para a gente. Eu falei, mas como é que ela aprendeu a fazer isso? Não, ela está aqui no YouTube, vendo aqui, e sabe fazer pelo YouTube. Então, hoje a informação em tudo, ela chega rápido demais. E isso
fez com que as crianças, principalmente de hoje, elas tenham elas estão muito aceleradas no tempo. O senhor vê que, como um conselheiro, quantas vezes o senhor quer aconselhar, e nós aconselhamos a pessoa quando ela ia para o casamento, sobre a vida sexual, como era esse relacionamento. Hoje em dia, você vai falar sobre esse fato, muitas vezes, com uma criança, e ela já tem essas informações. De onde eu tiro essas informações? Isso. Tudo dessa rapidez que tem sido hoje os meios de comunicação. Por isso, todo cuidado é pouco nos dias de hoje, principalmente com as redes sociais, né? E se isso estiver fora da fé, então nós vamos ter dentro da nossa família hoje muitas inversões de valores, muitas culturas que vão entrar na casa da pessoa, mas não foi aprendido isso dentro do lar. Não é uma questão familiar, é uma questão que agora a nova juventude aprende e traz isso para dentro de suas famílias. Então, eu tenho pensado muito acerca disso. Às vezes, o pai e a mãe, isso é uma constante em aconselhamento. Quando o filho não está indo bem, ela fala: onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? O que eu não dei para esse menino? Né? Essa é uma colocação assim que muitos fazem e trazem a culpa para si, dizendo: pô, eu que errei, eu não falei, eu não fiz, eu não agi. E o pai e a mãe se sentem até culpada, diz culpado, mas não é isso. É que hoje as coisas chegam antes. Antes do Sim. pai e da mãe saber chegar ou falar, a informação já chegou para esse adolescente, para esse jovem, para essa pessoa. É interessante o irmão está abordando esse aspecto. Então, o distanciamento da família dentro da própria casa, né? Que a tecnologia tem trazido. Na sua concepção, né? Aliás, antes de dizer isso, queria colocar para os nossos internautas aqui que quiserem fazer pergunta, podem fazer pergunta. Tem muita gente entrando aí e é uma alegria estar com vocês aqui com a gente, né? Então, sejam bem-vindos e vocês podem fazer suas perguntas aí pelo chat e que será muito jóia. Pode explorar o pastor Alexandre Amaro, pode explorar, tá bom, gente? Pelo menos ele vai ficar sendo explorado por mais uns 25 minutos aqui. Né? Mas o que o pastor recomenda, né? O que o pastor recomenda a essa família, que a família cristã, que já é cristã e que está sofrendo essa problemática? O irmão falou de uma situação de uma família de um renome e que estava com um problema, não era cristã, e dentro do aconselhamento cristão, levou essa pessoa a ter um encontro com Jesus e as coisas começaram a transformar. Que foi a sua experiência, né? Jesus entrando na sua vida e trabalhando por conta de uma mãe que orou, né? E que levou para a igreja. Tudo começou ali. E hoje o irmão é pastor na Universal e tem um irmão que é pastor batista. Então, coisa linda isso. É reino de Deus. Então, o que os pais devem fazer para que possa melhorar essa comunicação e trazer afetivamente para o encontro? Eu acho que, acima de tudo, pastor Didine, o diálogo é fundamental dentro das famílias hoje. Eu participei, juntamente com a minha esposa, no sábado agora, de um movimento muito legal de uma força da FTU, que é os jovens da Universal. E nós fizemos um dia onde estivemos no parque aqui, né, Parque Barigui, e todo mundo sem celular, jogando vôlei, futebol, brincando. Então, teve um piquenique com os adolescentes, e ali, conversa, diálogo,
Isso é muito importante, é fundamental. O pai ser parceiro, amigo, a mãe ser parceira, ser amiga, porque se não houver isso, então o próprio adolescente, o próprio jovem, a própria pessoa de dentro de casa não vai se sentir seguro até em falar certos tipos de problemas dentro do seu lar, porque vai ter uma certa discriminação, vai deixar aquilo de lado. E mesmo família cristã, porque família cristã não é família perfeita, é família do mesmo jeito, é família que tem lutas, é família onde tem uma atuação do mal contra elas também. Muitas vezes o mal vem com força total para desestruturar, Sim. principalmente essa família, né? Então, a conversa, o trato, a fala, o sentar para conversar, isso é que faz diferença dentro das famílias. A família que tem diálogo, ela consegue resolver muito mais fácil os problemas. Aonde não tem diálogo, pode até ser uma família cristã que frequente uma igreja, que vá a determinados locais, seja uma missa ou a igreja evangélica. O que acontece? Se não houver esse diálogo, tudo se perde. Aham. Lá foi muito interessante, mas tem problema que não é o conselheiro que vai resolver, ele vai orientar. Não é o pastor que vai resolver, ele vai orar. Então, tem problemas que dentro do seio familiar tem que ser discutido, orientado, falado. E às vezes, pastor, quando o pai ou a mãe não tem essa experiência para falar de certos assuntos, aí a igreja é o lugar fundamental e tem Ah, pessoas preparadas para dar conselho, para conversar, para orientar a jovem, o jovem, para orientar a esposa, para orientar o marido, para ter esse tipo de conversa que vai fazer com que as famílias vivam bem. Porque esse é o objetivo maior de família, né? Viver bem, viver com alegria, viver em paz, que é nada melhor do que ter paz dentro de casa. que legal. A Josiane está reagindo aqui, né? E ela coloca exatamente, deputado, o diálogo é a base de tudo. Digo por experiência própria. Não impor, mas respeitar. Achei interessante a Josiane colocar isso, e que quando o irmão estava discorrendo sobre o tema, eu também tive essa impressão da importância, né, do respeito, né, não impor. No entanto, né, a gente não pode impor, mas a conscientização, a orientação, ela precisa ser muito bem colocada, porque a disputa, né, que nós a força não é uma disputa, mas é uma força que nós temos externa, como o irmão disse, pelas mídias sociais, é quase que injusto, né, para nós. É quase porque a gente tem um pouco tempo com os nossos filhos e eles ficam muito tempo com o celular nas redes sociais. Então, os valores espirituais, eles são importantes ser colocados. Eu tenho uma experiência com meus filhos, eu tenho dois filhos, um está nos Estados Unidos, outro está aqui. Um está terminando a universidade lá, já está casado por lá, o outro aqui é engenheiro. Quando eu precisava conversar com eles, eu pegava o carro e saía dando uma volta com o carro. Era uma forma de que estar dentro do carro e conversando, e isso facilitou muito. Muito boas conversas saíram andando de carro por algum lugar onde eu podia falar. Ele também não tinha como fugir, mas o diálogo é fundamental, e o colocando para quê, não só a recriminação, mas também ampliando o para que está dando essa orientação, qual o objetivo dessa orientação, um diálogo inteligente, não é simplesmente não vai fazer porque eu não quero. Isso não traz crescimento nem informação, não é E verdade? uma coisa legal que o senhor colocou aí é que o senhor criou um formato
para falar coisas importantes. Isso é importante para as famílias, criar um jeito, né? Uma Uhum. forma, primeiro que o familiar vai entender aquela linguagem. Porque não adianta tentar falar aos gritos, porque o Sim. que acontece dentro de muitas famílias é que, às vezes, o filho não respeita a autoridade do pai ou da mãe, aí ele altera na voz, aí a mãe quer usar, como a José falou, quer impor aquela autoridade, aí cede também, e aí vira essa confusão que temos visto dentro de muitas famílias, que quando vão se falar, só se falam aos gritos. Eles não Sim. conseguem ter essa empatia de estar, porque a cultura mudou muito. Eu, com 48 hoje, o senhor falou que tem um pouquinho mais, tem um filho quase da minha idade. Nós tínhamos, É, eu estou indo para 66. nós tínhamos o hábito de sentar à mesa para almoçar, para jantar, para conversar, para ouvir, né? Era Uhum. muito diferente. Nós vivemos no mundo que é muito diferente do que nós vivemos outrora. Então, se não criarmos aí um formato de termos essa família mais unida, essa união dentre pais e filhos. Outrora a gente tinha também, que era muito comum, reunir os netos, né? Tudo na casa Isso. da avó, tinha muita gente. Hoje as famílias ficaram um pouco menores, já não se tem tantos filhos como. Mas a estratégia tem que existir, porque senão os pais, como o senhor colocou, é uma desigualdade. Os pais têm pouco tempo para os filhos, porque tem que trabalhar muito mais, e hoje o trabalho o homem e a mulher também, né? Exato. Às vezes o filho fica ali na creche, na escolinha, no contraturno da escola fazendo alguma coisa, porque se ele ficar em casa, ou ele fica com o celular, ou ele fica na frente da televisão, ou ele vai ser educado por alguém que não é o pai, não é a mãe. Já Uhum. vai ser diferente de tudo, né? É Porque verdade. ninguém sabe fazer como o pai ou a mãe faz. Então, coloquei uma babá, coloquei uma empregada. Ótimo, excelente. Porém, ele fica mais tempo com ela do que com os pais. O que vai estar aprendendo com essa pessoa? Ela tem estrutura para dar algo Ó, para essa criança, para esse jovem? Então, aí os pais muitas vezes não sabem. Ué, de onde você aprendeu a falar isso? Como é que você está agindo dessa maneira? Eu não te ensinei, aqui em casa nós não somos assim, mas veio de algum lugar essa forma de agir, né? exato, que são valores, né? Os valores, a gente não pode negociar valores, né? Os valores, o pai e a mãe, eles não podem negociar os valores são passados. Valores é assim, os valores não são escritos. Por exemplo, o casal vai casar, e aí eles estão casados, e aí eles não têm um regimento interno, não tem um estatuto de família, né? Não tem qual o regimento interno aqui da nossa casa. Não, tem os valores. E tem valores que o casal acabou de assinar aquele documento e lá no cartório ele firmou ali um valor. E ele firmou um valor que não está escrito, mas está presente. Por exemplo, não trair é um valor, mas esse valor não está escrito, não é verdade? Ele tá lá. Então, isso é valor. Quando um valor é quebrado, desmonta toda a estrutura familiar. Então, eu estou usando esse exemplo da traição só como exemplo, mas há outros valores, por exemplo, a quebra do respeito entre os pares. É uma quebra de valor. Né? Então, o filho, não, o pai que não ama o filho, como Paulo está orientando, não criar a ira nos vossos filhos. Né? Então, os valores. Pessoal, se vocês quiserem fazer pergunta, podem fazer pergunta aí, tá bom? Isso ajuda muito a gente aqui. E, então, essa questão dos valores que a sociedade está perdendo é muito importante, não é verdade? Então, nós não podemos, como família, perder valores.
e como o pastor disse, a falta da presença no lar dos filhos e a terceirização da educação dos filhos para o Estado ou para uma pessoa, isso traz um grande dano para estes pais lá na frente, que quando ficarem idosos não terão filhos para cuidar e amá-los o suficiente para mantê-los por perto. Aí também vão terceirizar o cuidado dos pais velhos no asilo. E é uma dificuldade, né? Isso porque, principalmente nos dias atuais, né? Outrora já tinha-se grande dificuldade com isso. Hoje não é diferente porque as pessoas têm menos filhos e a tendência é ela ter menos cuidado ali no final da vida. Isso não quer dizer que muitos filhos também vai ter um bom cuidado, porque é uma questão muito cultural, né? De você honrar pai e mãe, né? Honrar pai e mãe. E às vezes nós vemos alguns filhos por não terem aquilo que gostariam de ter do pai ou da mãe, parece que vão, pode deixar, ficar velho, eu vou me vingar, então aí eu vou fazer o que eu acho melhor. E não pode ser assim, né? A família hoje, ela tem que ter essa base de estrutura e a base bíblica dela faz com que um cuide do outro, um ajude o outro. Infelizmente, pastor, nós vemos hoje, e eu falo muito isso em reuniões, em aconselhamentos, principalmente quando fazemos o aconselhamento de forma coletiva, de um culto, né? Nós temos visto coisas na família que há algum tempo atrás nós não víamos. Sim. Onde nós víamos o pai matar um filho, ou um filho matar um pai. Exato. E hoje parece que isso se tornou algo tão natural que a gente liga um telejornal, se ficar isso sem uma semana, não existe, eu acho que ficar uma semana sem uma notícia desse tipo, de um crime familiar, de um irmão que matou o outro, de um familiar que tirou a vida do outro. Quer dizer, a gente vê essa família, então, se desmontando, né? A família vai desmoronando com isso, porque sofrem todos. E casos que ficam assim emblemáticos, né? Casos que a gente ouviu, viu e vai continuar vendo. História. O que ela fez? Matou os pais. Hoje, tudo que ela faz, o tempo já passou, mas está lá em voz, evidência. O casal Nardoni, mataram a filha, e está lá hoje tudo em evidência. Tudo que fizeram contra a família, porque o senhor pode ver, por mais que muitas pessoas não se deem bem dentro da família, mas quando acontece um caso de alguém fazer algo contra a família, a sociedade não vai a favor dessas pessoas, não. Como assim? Mas fez o mal contra a avó. Essa pessoa, ela é punida severamente até pela sociedade que muito a recrimina. Sim. E muita gente fala sobre maldição familiar, né? E às vezes a gente espiritualiza essa questão. Mas a maldição familiar é um comportamento aprendido. E, claro que esse comportamento, a Bíblia diz que Satanás lança dardos inflamados, lança pensamentos inflamados, esses pensamentos se redundam em comportamentos. Né? Agora, esses comportamentos são ensinados, são reproduzidos, e são comportamentos malignos. Então, quando a Bíblia é a palavra de Deus, que é o aio, e ela diz que é a renovação da mente pela palavra, o aconselhamento cristão tem a sua relevância a partir daquilo que nós entendemos, que é nosso manual. Então, nossa base teórica, né? Freud tem a sua base teórica, outras teorias têm as suas bases teóricas, nós temos a nossa. O aconselhamento cristão tem a Bíblia como sua base teórica.
não é verdade? Que é a renovação da mente pela palavra. Agora, o irmão trouxe o tema sobre comunicação no lar, como trazer isso, como trabalhar isso, não é? Essa comunicação entrando no lar, na família e a cada dia, através a palavra de Deus ser um ponto de convergência de toda a família, né? Verdade. E é uma coisa já a gente trazendo para esse lado, os pais outrora tinham um hábito que hoje é difícil a gente ver. Aquele hábito de ir à cama do filho fazer uma oração à noite, ou mesmo rezar, porque minha mãe, ela não era convertida ainda, mas ela tinha Ah, eu, ela ia lá na minha cama, meu irmão, depois nasceu meu irmão, eu sou 7 anos mais velho que ele. E ela rezava com a gente antes da gente dormir, e aquilo se tornou um hábito. Quando ela não ia, a gente não ia dormir sem ela. Aquilo fazia parte, né, desse cotidiano familiar. Então, é importante a pessoa criar esse hábito dentro da família, né? O casal ter esse hábito, ter esse isso. hábito com os filhos ainda pequenos, porque ensina a criança no caminho que ela deve andar, para quando ela Uhum. for maior ou mais velha, ela tenha essa plena consciência. Então, eu acho que hoje falta um pouco disso dentro dos lares. E voltamos àquele mesmo conversa. É o tempo corrido, é o cansaço, é o pai e a mãe trabalhando em 2 empregos, tem que ficar muito tempo fora de casa, né? Então, tudo isso trouxe muitas coisas aí, muito afastamento entre as famílias. E as famílias não podem ficar afastadas, as famílias têm que estar unidas. E essa união faz com que os familiares tenham esse feeling. O que está acontecendo aqui? O meu filho está estranho. Oh, por que meu filho está mudando o comportamento? Porque, assim, os principais casos, até mesmo de abuso que acontecem com crianças e com filhos, a família não percebe. Por quê? Porque a Uhum. família está ausente. A família não está vendo que aquele menino está com um jeito diferente, uma forma de agir diferente. Mas é a falta de diálogo, é a falta de compreensão, é a Sim, falta de estar juntos. exatamente. Então, oi? Oi, Está eu me tô ouvindo? vendo? Ok. O Nilson colocou uma observação que, sem dúvida, não dá para tratar, Nilson, porque é um tema. Seria uma outra live ou uma outra plataforma até para conversar mais sobre isso. Observo que pais com problemas com os filhos que ficam dentro do quarto o tempo todo jogando jogos violentos. Esses jogos, na opinião dos amados, influenciam o comportamento? Vamos lá. Sem dúvida, né? Influencia muito, a ponto de alguns pais, isso eu já tive relatos de alguns pais que tentaram tirar o videogame do filho e eles vão para agressão. Filho de Uhum. 4, 5 anos, que é uma coisa, é viciante isso, né? O jogo é viciante. E isso interfere muito, principalmente no psicológico dessas crianças. As crianças, quando elas vão sendo formadas desse jeito, elas vão ter grandes problemas, né, quando forem maiores, elas vão desenvolver essa truculência dentro da escola, elas vão desenvolver isso com os irmãos. Sim. Então, a criança não sabe muito bem diferenciar num jogo do que é realidade e do que não é realidade. O que é fato Aham. para ela é fato ou não é? Se aquilo ali pode ou não pode. Então aquilo parece que é uma vida real, é uma vida normal. E aí desenvolve isso até contra os pais, né? Quantas situações nós vemos aí os filhos agindo contra os pais que fazem de tudo por eles, por quê? Porque a mente foi dominada. Quando você falou a renovação da mente, palavra da fé, palavra de Deus. A mente tem sido atingida e bombardeada por muitas situações, principalmente por tudo que as famílias ingerem do hoje, esse conteúdo que vem para dentro do lar. Conteúdos que nós não tínhamos outrora.
né? Conteúdos que não existia. Então, os pais de hoje estão vivendo uma diferença muito grande do que eles próprios viveram. Os pais de hoje, na sua média, claro, tem mais e menos, mas tem uma média de 20 anos, e há 20 anos atrás a coisa não era assim. E olha, daqui a 20 anos à frente, a tendência dessas coisas é terem mais e mais influência dentro da família, dentro dos lares. Joia, tem mais uma conversa aqui. A Cati Santini diz aí: pastores, graça e paz. Penso que a tentativa de implantação dos métodos pedagógicos altamente psicologizados contribui para a perda das rédeas no ambiente educacional. Eu não tenho muita... eu teria que evoluir um pouco mais, Santini, sobre esse aspecto, porque a gente pode entrar com alguns aspectos psicológicos, que é o aspecto científico, mas também não podemos desprezar o princípio da afetividade, porque o afeto é o amor, e o amor algo que é derramado por Deus em nós, porque Ele é totalmente amor. E quando há uma isenção do amor, e aí vamos psicologizar, vamos colocar somente a ciência, e a ciência ela não vai agir do ponto de vista do afeto. É legal, é isso ou não é isso. Mas quando no aconselhamento cristão, ou os pais ganham a alegria, a graça de abraçar o seu filho, de colocar o filho no colo, sentar, orar com ele, abraçar, esses filhos, sem dúvida, vão entender o que o pai está querendo passar. Então, não sei muito bem se eu entendi a sua colocação, mas eu acho que vai por aí, quando as coisas são só mais do ponto de vista analítico do que afetivo. Sem afeto, não acontece. É tão verdade que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para resolver o problema do humano perdido. É amor. Esse amor aí, ele faz com que as coisas se resolvam de uma forma, né, muito diferente do que a força bruta, aquela forma que nós víamos também muito de brigar com os filhos, fazer na família assim, eu mando e pronto, e acabou, e quem manda aqui sou eu, né? E isso fazia com que muitas famílias vivessem também um verdadeiro inferno, né? Sim. Muitas famílias viveram dentro de um autoritarismo muito grande dos pais e acabaram, então, por ter problemas psicológicos nos filhos devido a essa forma física agressiva de agir, né, truculenta das famílias viverem, e gerou muitos filhos aí que foram tratados dessa maneira e acabaram passando isso para os seus filhos também, né? Passaram a tratar os seus filhos como foram tratados pelos seus pais. E aí a família vem degringolando, vem caindo. Então, isso são questões, né, pastor Didi, que, acima de tudo, é a palavra de Deus que vai dar o norte certo, né? É a nossa bússola para que possamos ter, assim, uma convivência harmoniosa dentro dos nossos lares. Porque o amor de família é um amor muito, muito grande. A gente, como conselheiro, quando a gente fala muitas vezes com a mãe, principalmente mãe, a gente fala assim, ó, você vai agir com o seu filho nessa fé. Mas aí ela fala, não dá, porque eu sou mãe. Então ela age mais instinto mãe do que pela fé. E muitas vezes não resolve. Por quê? Porque a fé ela está direcionada a resolver um problema e às vezes a fé é dura. A fé tem que ser rígida. E a mãe muitas vezes age pelo aquele coração de sentimento. Se eu pego um filho, por exemplo, tem problema de drogas. Aí a mãe fala assim, eu preciso de um conselho. Você é
aconselha a mãe. Ó, mas a senhora faz assim, assim é o melhor. Olha, esse formato de agir com ele é bom. Aí ele chega lá e fala assim, olha, mãe, eu preciso do dinheiro aqui porque eu vou fazer algo. Ela sabe que é para droga e ela pega e dá. Ela vai contra aquele conselho, por quê? Porque aí o coração, o sentimento, o lado materno, tudo isso entra em voga Isso. e tira muitas vezes aquela fé para mudar aquela situação, né? Legal. Infelizmente, estamos a 3, 4 minutos para encerrar. E eu tenho que encerrar a live 2 minutos antes, senão eu não consigo salvar para outras pessoas depois pegar. Pastor, muito obrigado mesmo por esse papo gostoso que nós ficamos aqui. É muito bom mesmo, e poderíamos ficar um pouco mais. E creio que as pessoas também gostaram, começaram a interagir. E quero convidar vocês, esse é o link que está aí do YouTube, para o seminário que nós vamos ter quinta e sexta à noite. Temos já, o Zoom está lotado, já não cabe mais, então tivemos que abrir pelo YouTube uma transmissão simultânea e nós teremos aí alguns doutores trabalhando e dando uma palestra para nós, gratuitamente, né, que vocês poderão participar. Peço a vocês que deem um like aí, seguem o Lighthouse, vocês vão ganhar muita coisa no sentido de estar crescendo na área de aconselhamento. O grande trabalho que nós queremos fazer no Paraná, e vocês que são do Paraná, nós estaremos fazendo um convite para vocês participar de um seminário que nós vamos, juntamente com o pastor Amaro, nós vamos fazer lá em Curitiba. Queremos convidar os conselheiros, queremos formar conselheiros cristãos. São pelo menos 18 áreas de expertise de aconselhamento, seja a sexualidade, seja os aconselhamentos na área de capelania, seja na área de adicção, de famílias de adictos, seja na área de obesidade. Olha, são 18 áreas de expertise de aconselhamento, que nós chamamos de conselheiros de ofício, pessoas específicas, especialistas naquela área de necessidade da pessoa humana. Obrigado a todos, muito obrigado pela participação. Siga a Lighthouse, siga o deputado Amaro, sigam lá e vocês vão sempre estar ganhando muito. Pastor, muito obrigado, foi muito gostoso conversar com o irmão e compartilhar. Eu que agradeço, passa muito rápido, né? Passa. Mas eu agradeço por o convite, a todos que estiveram conectados com a gente, que falaram um pouquinho, né? Poxa, é muito legal isso, é muito bom a gente falar sobre temas que são tão relevantes, família, né? Esse carinho de família, esse amor pela família. Então eu deixo aí minhas redes sociais, né? Quem quiser nos seguir aí no Instagram é Amaro10. Siga a gente, o nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa é em prol da família, dos bons costumes e valores. Para isso temos trabalhado exaustivamente, para levar as pessoas a terem essa vida de melhor qualidade. Pastor Digino, vamos ter um ótimo trabalho aqui no Paraná. Pode ter certeza que vamos fazer aqui o Paraná despontar aí, estar à frente desse trabalho para gerar muitos conselheiros e ganharmos muitas almas. Obrigado, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a todos, queridos. Fique na paz. Amém.